Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam contentes aí com o gabarito que fizeram na prova. Eu tô aqui para muito rapidamente resolver as questões que caíram para vocês, tá? Me foi passada essa turma aqui, essa prova, né, na verdade, tipo 1 branca, tá? Para o cargo de técnico judiciário auxiliar. Então vamos lá. Primeira questão 61. Ela diz ali: a alternativa em que se enunciam apenas condições para o regular exercício do direito de ação é. Gente, isso aqui a gente conversou no aulão, né? Espero que vocês tenham se recordado. Então ficou uma questão bem simples, bem fácil. Alternativa A: legitimidade ad causam e interesse de agir. A gente encontra essa resposta ali no artigo 17, aqui no final desse slide, que diz: para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Eu trouxe aqui o slide que eu usei no aulão, tá, pessoal? Só para vocês verem como a gente mandou bem nessa questão aqui. Na sequência, a questão 62 diz que a vedação a que o juiz condene o réu a pagar ao autor quantia superior à pleiteada na petição inicial é um corolário lógico do princípio. E aí temos algumas alternativas, era para a gente encontrar a alternativa correta. Essa enunciação aqui da questão, ela retrata um princípio que a gente trabalhou muito nas aulas, né, que é o princípio da adstrição, o princípio da correlação entre o pedido e a sentença, tá. Se tivesse o princípio da adstrição aqui, seria a alternativa, né, que a gente tinha que assinalar, mas não tem. Então, justamente, ela pede aqui, pelo enunciado, qual é o corolário. Então ele decorre o princípio da adstrição decorre de qual princípio? E ele decorre do princípio da inércia, gente, tá ali na alternativa D, é a alternativa correta para a questão, tá? Temos aqui a ideia, né, do princípio da distrição, que está previsto ali nos artigos 492, artigo 141, mas eu trouxe ali em cima o artigo 2º, que traz essa ideia de inércia da jurisdição, lembra? Que, a princípio, como regra, né, a jurisdição é inerte, então ela precisa ser provocada para trazer uma resposta para o cidadão. E é o cidadão que, nesse exercício de autonomia da vontade, de juízo de conveniência e oportunidade, que vai decidir os termos da petição que será apresentada, né. Vai decidir se vai apresentar a petição inicial hoje ou amanhã, vai decidir se vai apresentar 2 pedidos ou 10 pedidos, é ele que vai determinar os contornos da controvérsia quando ele provoca a jurisdição a trazer uma resposta. E por isso que o princípio da distrição é um corolário lógico, né, do princípio da inércia, da jurisdição, tá bom? Espero que vocês tenham também feito esse raciocínio aí na hora de resolver a questão 62, tá? Na sequência, a questão 63 diz pra gente ali: no que concerne ao Instituto da Competência, o que é correto afirmar? Aqui também eu mencionei sobre isso com vocês no aulão, tá, gente? Me achei muito cigana, não sei se vocês também me acharam, né? A mãe de Ná, mãe Nadiná. Mas vamos lá, o que a questão foca aqui especificamente, né? A alternativa correta realmente é a alternativa B, né? A ação fundada em direito obrigacional deverá ser proposta no foro de domicílio do réu, sim. A alternativa A diz que a ação fundada em direito real sobre bem móvel deverá ser proposta no foro em que se situa a coisa. Não, a gente sabe que ali a regra do artigo 46, ali do foro geral, né, diz ali que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro do domicílio do réu. Então, a alternativa A está errada, né? Seria o foro do domicílio do réu. A alternativa B, com base nesse mesmo artigo 46, é que traz a resposta correta para a gente, para a questão, tá? A alternativa C diz que a ação possessória imobiliária deverá ser proposta no foro do domicílio do réu. Não, né? Também tem uma regra específica para isso que eu sempre ressalto com vocês nas aulas. A escolha do legislador está ali no artigo 47, parágrafo 2º, para esses temas. Diz ali que a ação possessória imobiliária será proposta no foro de domicílio de situação da coisa, tá? Alternativa D diz que a ação de indenização em razão de acidente de veículo deverá ser proposta no foro de domicílio do réu. Não, tem uma regra específica para esse tema, que diz ali no artigo 53, tá? É competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves, tá? Então traz essas duas opções aí, fica uma situação diferente daquela proposta pela alternativa D, né? Então por isso a alternativa está errada. Por fim, a alternativa E diz que a
de inventário deverá ser proposta no foro de domicílio de pelo menos um dos herdeiros? Não, a regra está ali no artigo 48, que eu também coloquei no slide do aulão para vocês, né? O foro do domicílio do autor da herança no Brasil, ou seja, é o foro do domicílio do de cujus, o foro competente para trâmite aí da ação de inventário, tá? Então, realmente, a questão 63, gabarito alternativa B. Na sequência, a questão 64, tá? Diz ali uma situação, um caso hipotético, né? Fala que determinado servidor intentou demanda em que pleiteava a condenação do ente público a lhe pagar uma quantia decorrente de um expurgo inflacionário que não lhe fora concedido administrativamente. Sabendo-se que a questão é exclusivamente de direito e já há enunciado de súmula do STF no sentido contrário à pretensão autoral, o juiz, sem determinar a citação do réu, adentrou ao mérito e julgou improcedente o pedido autoral. Nesse sentido, o juiz agiu de forma correta ou incorreta, gente? Pois é, a resposta aqui para essa questão era a alternativa B, tá? Ele agiu sim de forma correta. Não há aqui violação ao princípio do devido processo legal, tá? Vamos atrás do fundamento legal aqui para essa resposta, tá? A gente sabe que o conteúdo perdão, que o conteúdo do princípio do devido processo legal, do contraditório, ampla defesa, a gente encontra ali na Constituição, já no artigo 5º, inciso 55, tá? Que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. No Código de Processo Civil, a gente tem aquela norma fundamental, que talvez vocês tenham se recordado, da vedação à decisão surpresa, né? Qual que é a redação ali do artigo 10 e a lógica do artigo 9º, principalmente, tá? Diz ali que não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, tá? A vedação à decisão surpresa, ela não proíbe que seja proibida, que seja, perdão, ela não proíbe que seja proferida uma decisão a favor de uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, que foi justamente o que aconteceu aqui no caso, né? O juiz ele não determinou a citação do réu, o réu não foi ouvido, mas o que o juiz fez aqui quando ele proferiu a sentença nesse caso? Ele proferiu uma sentença julgando improcedente o pedido autoral. Então, ele julgou contra a parte autora, ele não julgou contra o réu. Então, o juiz não ouviu o réu, mas acabou proferindo uma decisão de mérito favorável a esse réu. Então, a gente entende aqui que não há violação ao princípio do devido processo legal, não há violação ao contraditório e à ampla defesa, tá? Claro, existe um dispositivo específico que trata desse tema da improcedência liminar do pedido, lá no artigo 332, tá? Ele diz ali: nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar ali acórdão proferido em sede de recursos repetitivos, né? Um precedente obrigatório firmado pelas cortes superiores. Então, assim, gente, aqui a gente tem uma questão, né? Dá para sinalizar aqui uma luzinha amarela. Eu sei que muitos de vocês querem interpor recurso em relação a essa questão, tá? Ela abre um espaço para debate, realmente, né? Porque no conteúdo programático de vocês não constava esse tema, improcedência liminar do pedido. E há um tópico, né? Há um momento específico do CPC em que essa questão é regulada, né? E que se caísse no conteúdo programático de forma mais direta, vocês talvez resolveriam essa questão muito mais rápido, né? Seria muito mais clara para vocês. E aí, talvez abra aí um espaço para se interpor um recurso dizendo isso. Bom, a questão aqui para o nível técnico cobrou um assunto que não estava previsto no conteúdo programático do edital, tá? Mas eu já adianto vocês que não é certo que vocês vão ter um resultado positivo nesse recurso, porque o que nas alternativas a questão realmente está cobrando, ela levou, né, a resolução para um raciocínio mais principiológico, né? Então, pelo conhecimento a respeito de princípios, e os princípios constam no conteúdo programático de vocês,
A chance aqui, na minha opinião, é de que realmente, se interpuserem recurso, esse recurso vai acabar não sendo deferido, mas não custa tentar, né, vocês que estão com esse interesse, não custa tentar realmente, né, vai que vocês recebam um resultado positivo lá na frente, tá. Mas, pelo raciocínio principiológico, a gente já consegue afirmar que a alternativa B é a alternativa correta para a questão 64, tá. Tocando para frente aqui a questão 65, ela diz ali: determinada comarca tem 2 varas, uma dotada de competência para a matéria criminal e outra dotada de competência civil e para as demais matérias em geral, né. No curso de um processo relativo à ação de guarda de um menor, foi criada e instalada na referida comarca uma terceira vara, com competência exclusiva para a matéria de infância e juventude. Nesse cenário, o referido feito, será que vai sair daquela comarca original, que tramitava originariamente para essa nova comarca criada? Hã, Nessa vara, né, na verdade, melhor dizendo, nessa nova vara especializada criada ou não, né. Então a resposta aqui para a questão 65, a resposta correta é a alternativa B, tá. Nesse contexto ali retratado no enunciado, esse processo que tramitava inicialmente numa vara civil comum, ele vai ser sim, ele pode ser remetido para essa nova vara criada, tá. Não há aqui uma violação ao princípio do juiz natural. Eu não sei se vocês se recordam, mas na aula de competência a gente retratou aqui, conversamos sobre a redação do artigo 43, né, que retrata essa ideia de perpetuatio jurisdicionis, tá. O que que diz ali o artigo 43, do CPC, tá. Diz ali que determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tá. Então a regra é a seguinte: a competência, ela é determinada no momento em que a petição inicial é registrada ou distribuída, tá. É o momento em que acontece essa perpetuatio jurisdicionis, tá. Então, a princípio, podem se modificar as questões de fato e de direito posteriormente, que não vão alterar o juízo onde está tramitando aquele processo. Mas nós temos a parte final do artigo 43. Então, com exceção a essas regras ali mencionadas no início do artigo 43, se houver a supressão de um órgão judiciário ou a alteração de competência absoluta, aí sim esse processo pode ser deslocado, que é justamente o que aconteceu aqui, né. Vejam que foi criada uma vara nova, especializada em relação à matéria. É uma vara com competência exclusiva para a matéria da infância e juventude, tá. Então houve uma alteração da competência absoluta, né, a competência fixada em razão da matéria pertence ao regime jurídico da competência absoluta. Então aqui incide aquela parte final do artigo 43, tá. Então para a questão 65, a alternativa correta é a alternativa B. Questão 66, ela é bem tranquila também, a gente resolveu uma questão muito semelhante num dos simulados, né, e também na banca FGV em geral, em concursos anteriores, ela costumava trazer a questão formulada nesse sentido, tá. Temos um caso hipotético, né, a Maria intentou ação de divórcio em face de seu marido Antônio, incapaz, sendo ele representado em juízo por José, seu genitor. Na peça exordial, a autora fundamentou sua pretensão no fato de que tinha sofrido violência doméstica por parte de Antônio e de que o marido ainda mantinha uma relação extraconjugal com outra pessoa, de forma estável e duradoura. Nesse cenário, sobre os elementos identificadores da referida ação de divórcio, é correto afirmar que ela contém um pedido, que é o pedido de divórcio, né? Duas causas de pedir, então a questão da violência doméstica é uma causa de pedir, e a questão da relação extraconjugal é outra causa de pedir. E quantas partes? Tem duas partes, né? A Maria intentou ação de divórcio em face de seu marido Antônio. Então, a Maria é a parte autora, polo ativo da demanda, Antônio, polo passivo, tá? É a parte ré. Mesmo que ele esteja representado pelo José, que é o seu genitor ali, tá? A representação não cria um litisconsórcio ali, né? A parte ré continua sendo só o Antônio, tá? Então temos um pedido, duas causas de pedir e duas partes. Então ficamos com a alternativa E, tá? Para a questão 66. Para finalizar, trouxe aqui, né, na verdade, os slides em que a gente trabalhou isso na aula, mas
Ficou bem claro aqui para vocês, né, já pela nossa explicação aqui, a nossa troca de ideia. Para finalizar a questão 67, tá? Nós temos aqui também outro caso, né, retratado, diz ali que o João intentou ação em face de uma instituição financeira, tendo pleiteado a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 100.000, por força do descumprimento de uma obrigação que se originou de uma lei. Ela sustentou o autor, né, o João, que o descumprimento da lei foi o fato constitutivo do seu direito. Por sua vez, a ré, em defesa, alegou apenas que a mencionada lei não se aplicava ao caso concreto. Apreciando a causa, o magistrado julgou improcedente o pedido, por entender que a lei invocada era inconstitucional, sem conceder às partes a oportunidade de manifestação sobre essa questão constitucional. Nesse sentido, a conduta do magistrado, ela foi certa, ela foi correta ou foi incorreta, né? Se vocês se recordam das nossas aulas juntos, né, ficaria mais tranquilo vocês afirmarem que a conduta do magistrado foi incorreta, né, e realmente, a alternativa que retrata essa situação é a alternativa A. Ela diz ali que a conduta do magistrado foi incorreta, uma vez que violou o princípio do contraditório, proferindo uma decisão surpresa no processo. A gente tem aqui como linhas gerais o seguinte: o magistrado ele conhece o direito, né? O magistrado ele não está vinculado necessariamente ao mesmo fundamento jurídico trazido pelas partes ali na petição inicial e na contestação, tá? Mas uma coisa é certa, se ele vai decidir com base em fundamento diferente, a respeito do qual as partes não tiveram a chance de falar a respeito, né? Ele vai estar proferindo uma decisão surpresa. Então ele tem que dar essa chance das partes falarem antes, né, a respeito disso, tá? Então, de fato, houve uma violação à decisão surpresa ali, conforme os contornos apresentados no artigo 10, no artigo 9º, tá? E por isso a alternativa correta para a questão 67 é a alternativa A. Tá, eu espero que vocês tenham mandado bem aí na parte de processo civil. Desejo boa sorte aí no resultado de vocês, tá bom? Até mais, gente.